Olá pessoal, vamos a mais um vídeo, hoje com uma questão a ser resolvida, que é uma questão que nos foi enviada e ela tem tudo a ver com o dia a dia da gente, né? Então é bem interessante isso, porque a gente acaba entendendo aplicações no dia a dia da parte de termopares. Vamos à questão. Aqui do lado eu montei um diagrama, conforme eu vou lendo o problema, a gente vai montando esse diagrama aqui, porque daí fica mais fácil de entender a questão. Um termopar tipo J foi instalado para medir a temperatura de uma câmara fria a menos 51,3 graus. Está aqui, tipo J, menos 51,3, câmara fria. O transmissor ao qual ele foi instalado, ele tinha um transmissor no cabeçote, está aqui, foi transferido de local e o instrumentista, na falta de um cabo tipo J, que era J, utilizou um cabo de extensão tipo KX, está aqui, ó, termopar tipo J, o transmissor ele era no cabeçote, conforme está aqui do lado, e ele foi transferido para uma caixa de passagem, tá? E ele usou, ao invés de cabo tipo J, ele usou o cabo tipo K, mantendo a polaridade, quer dizer, está tudo certo com a polaridade, para estender a ligação do ponto em que o transmissor estava aqui, né, no cabeçote, até o novo local. Vamos colocar uma caixa de passagem, ambos a uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius, ambiente de 20, ambiente de 20. Determine o erro em graus Celsius gerado por esse improviso do instrumentista. Isso aqui é interessante, porque isso aqui pode acontecer no dia a dia. Vamos supor que eu tenha um transmissor, eu passei ele por uma caixa de passagem, eu tenho um termopar tipo J ou qualquer outro tipo de termopar, e eu precisei fazer uma extensão aqui. E eu só tinha para usar um cabo tipo K, por exemplo. E aqui eu usei um cabo tipo K, ou poderia usar um cabo de cobre comum, né? Eu usei um cabo de tipo K. Que erro que ele acabou gerando aqui com relação a essa mudança de instalação, né? Ele tirou o transmissor do cabeçote e passou por um painel ou uma caixa de passagem aqui. Qual o erro? Usando o cabo tipo K. Vamos seguir com o problema? Esse tipo de problema a gente monta passo a passo a parte de milivoltagem, entendendo quais são as temperaturas de referência, fica fácil de entender. Depois eu faço uma somatória aqui para a gente poder ver o resultado. Bom, vamos fazer o passo a passo da milivoltagem. Então eu tenho aqui uma câmara fria, então eu preciso saber, eu tenho que ver a milivoltagem da câmara fria a menos 51,3, menos a milivoltagem do cabeçote, que está a uma temperatura de 20 graus. Eu vou na tabela de milivoltagem, ou eu consulto aquela planilha dos polinômios, e vejo que menos 51,3 corresponde a menos 2,492 milivolts. Vou na mesma tabela de milivoltagem, ou na equação lá polinomial, e vejo que 20 graus na tabela do tipo J equivale a 1,019 milivolts. Isso menos isso, sinais iguais somam, ficaria menos a somatória dos dois, 3,511 milivolts. Eu guardo esse valor. O que eu vou fazer com esses valores? Depois eu vou colocando aqui para somar, tá? Então eu vi daqui para cá qual a milivoltagem resultante. Agora eu tenho que ver do cabeçote até a caixa de passagem qual que é a resultante. Então a milivoltagem do cabeçote a 20 graus, menos a milivoltagem da caixa de passagem a 20 graus. 20 graus Celsius em milivolts do tipo J dá 1,019. Está até aqui, ó. 20 graus, 1,19 a gente usou no item 1. 1,19, 1,019. Também 20 graus. Dá o quê? 0. Coloco o 0 aqui. Terceira, da caixa de passagem do painelzinho para a temperatura do ambiente. Eu faço o quê? Eu sempre somo o último em milivolts aos valores que eu tive. Então, isso é a compensação da junta fria, tá, pessoal? A milivoltagem da caixa de passagem a 20 graus, eu vou somar esse valor, 1,019 milivolts, né? Somando tudo isso, eu tenho o quê? Menos
2,492 milivolts, que é o valor da câmera fria. O que quer dizer 2,49 milivolts? 2,49 milivolts, eu vou na tabela e vejo, mas como já é conhecido, esse valor em milivolts é exatamente o menos 51,3. Então, deu o mesmo resultado, né? Então, que conclusão que eu chego aqui? Se a temperatura do cabeçote e a temperatura do painel são as mesmas, não faz mal que eu usei um cabo tipo K, porque não há compensação, porque só existe a compensação, o cabo só tem a compensação que ele faz quando existe uma diferença de temperatura entre os pontos que ele está medindo, ele está interligando. Então, se no cabeçote tiver uma temperatura diferente do painel ou da caixa de passagem, o cabo ele faz a compensação. Quando eu tenho a mesma temperatura, ele não faz compensação nenhuma. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu não tenho o cabo tipo J. Eu poderia usar o cabo tipo K? Sim. Poderia usar um cabo tipo cobre comum? Sim. Esse tipo de jogada aqui é muito comum no dia a dia eu precisar de uma situação dessa. Porque eu não tenho. Aquilo que ele colocou no exercício é muito do dia a dia. Eu tenho um termopar tipo J, eu tive que transferir esse transmissor do cabeçote para o painel. Se as duas temperaturas são as mesmas, eu poderia usar qualquer outro tipo de cabo. E é tão real isso, que numa situação que eu fiz essa transferência, eu porventura posso não ter esse cabo. Então eu tinha um pedaço de cabo tipo K, e eu fiz a ligação do tipo K. Então é uma situação que pode ocorrer no dia a dia, né? E eu posso usar um cabo de cobre comum aqui. Então não tem erro nenhum, eu posso usar, não houve nenhum tipo de problema que desse um erro com relação a essa ligação. Fica aqui a dica. Se gostou dos vídeos, faça sua inscrição no canal. Pode pedir a tabela de milivoltagem pelo e-mail, pelo WhatsApp, desde que seja inscrito. Se gostou, dê um curtir, para que esse canal dê certo na internet. A gente precisa do curtir, da inscrição, dos seus comentários, críticas ou não do comentário. Então, privilegie, prestigie o nosso trabalho, né, pessoal? Eu estou me disponibilizando aqui a passar conhecimento para vocês. É um canal muito sério, com base em normas, que eu peço a colaboração de vocês. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado.